Leitura do livro do Gênesis. Naqueles dias, o Senhor conduziu Abraão para fora e disse-lhe: olha para o céu e conta as estrelas, se for capaz. E acrescentou: assim será a tua descendência. Abraão teve fé no Senhor, que considerou isso como justiça. Ele disse: eu sou o Senhor que te fez sair de Ur dos Caldeus para te dar em possessão esta terra. Abraão lhe perguntou: Senhor Deus, como poderei saber que vou possuí-la? E o Senhor lhe disse: traz-me uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, além de uma rola e de uma pombinha. Abraão trouxe tudo e dividiu os animais pelo meio, mas não as aves, pondo as respectivas partes uma diante da outra. Aves de rapina se precipitaram sobre os cadáveres, mas Abraão as enxotou. Quando o sol já se ia pondo, caiu um sono profundo sobre Abraão, e ele foi tomado de um grande e misterioso terror. Quando o sol se pôs e escureceu, apareceu um braseiro fumegante e uma tocha de fogo, que passaram por entre os animais divididos. Naquele dia, o Senhor fez aliança com Abraão, dizendo: aos teus descendentes darei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio, o Eufrates. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é minha luz e salvação. De que eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida. Perante quem eu tremerei? O Senhor é minha luz e salvação. Ó Senhor, ouve a voz do meu apelo, atendei por compaixão. Meu coração fala convosco confiante, é vossa face que eu procuro. O Senhor é minha luz e salvação. Não afastei em vossa ira o vosso céu, sois vós o meu auxílio. Não me esqueçais nem me deixeis abandonar, meu Deus e Salvador. O Senhor é minha luz e salvação. Sei que a vontade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Espera no Senhor e tem coragem. Espera no Senhor. O Senhor é minha luz e salvação.
Senhor é minha luz e salvação. Leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. Sede meus imitadores, irmãos, e observai os que vivem de acordo com o exemplo que nós damos. Já vos disse muitas vezes e agora eu repito chorando. Há muitos por aí que se comportam como inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição, o Deus deles é o estômago, a glória deles está no que é vergonhoso, e só pensam nas coisas terrenas. Nós, porém, somos cidadãos do céu. De lá guardamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele transformará o nosso corpo humilhado e o tornará semelhante ao seu corpo glorioso, com o poder que tem de sujeitar a si todas as coisas. Assim, meus irmãos, a quem quero bem e dos quais sinto saudade, minha alegria, minha coroa, meus amigos, continuai firmes no Senhor. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Uma nuvem excelente fez-se ouvir a voz do Pai. Eis meu Filho muito amado, escutai-o todos vós. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que 2 homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. E quando estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido.
escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O ponto de partida do período quaresmal é a quarta-feira de cinzas, marcada pelo gesto da imposição das cinzas, acompanhado pela frase: convertei-vos e crede no Evangelho. A conversão que nós estamos perseguindo durante o período quaresmal, sobretudo pelas práticas religiosas da oração, do jejum e da esmola, visam a celebração da Páscoa de Nosso Senhor. Durante o tríduo pascal, nós rezaremos o mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Esse mistério é o mistério fundante da fé cristã. Tal é a importância da celebração da festa da Páscoa, que durante estes dias de Quaresma nós estamos buscando incansavelmente pelas práticas religiosas a conversão do nosso coração, pois a Páscoa exige de nós um coração puro, ou seja, um coração sem maldade, um coração sem pecado. No primeiro domingo da Quaresma, todos os anos a Igreja contempla a cena da tentação de Nosso Senhor no deserto. Depois que Jesus recebeu o batismo de João, impelido pelo Espírito, foi ao deserto. Jesus passa 40 dias no deserto. Estes 40 dias precedem o início propriamente da vida pública de Jesus. Ainda que a missão de Jesus seja inaugurada no batismo, Jesus começa a realizar intensamente o seu apostolado depois de passar pelo deserto. E Jesus ensinou como nós conseguimos vencer as tentações do diabo. Nós meditamos o texto da tentação de Jesus, tendo presente o livro do Gênesis. Os nossos primeiros pais cederam à tentação do diabo, representado pela serpente. Eles cederam às tentações da serpente. Jesus resiste às tentações do diabo. Nós, pela própria natureza que foi atingida pelo pecado, portanto inclinada para o mal, não somos capazes de resistir às tentações do inimigo. Nós não temos força suficiente por nós mesmos para resistir, mas permanecendo em Cristo Jesus, nós vencemos o tentador. Essa é a razão pela qual Jesus foi tentado. Ele era Deus, ele assumiu verdadeiramente a natureza humana, e assumindo a natureza humana, vence o tentador para assegurar a nós a graça, e com a graça de Deus nós vencemos as tentações. Recordo as 5 armas que nós extraímos do Evangelho para vencer o tentador, para vencer as tentações. Primeira arma que Jesus nos ensinou no domingo passado. No texto de hoje do Evangelho, São Lucas diz que Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João e subiu a montanha para fazer piquenique. Foi para isso que Jesus subiu a montanha? Para rezar. A primeira arma contra a tentação é a oração. Jesus não subiu a montanha para jogar lume com os discípulos. Jesus subiu a montanha para rezar. Jesus foi impelido pelo Espírito ao deserto e durante os 40 dias Jesus rezou. Primeira arma para vencer a tentação, a oração.
Segunda arma, Jesus passa os 40 dias em jejum, a penitência. Pela penitência nós vamos adquirindo o autodomínio, porque essa carninha malvada, ela é inclinada para o mal. O corpinho preguiçoso, ele quer sempre as coisas mais fáceis. A natureza atingida pelo pecado não quer passar pela porta estreita. Ela está sempre inclinada a buscar as satisfações, os prazeres. E ceder às satisfações e prazeres, muitas vezes, é ignorar a vontade de Deus. Portanto, a penitência, o jejum. Segunda arma que nosso Senhor nos ensinou: com a tentação não negociamos. Não é possível negociar com a tentação. Por quê? Porque nós perdemos. Da tentação se foge. Nós não negociamos com a tentação. Quarta arma que Jesus nos ensinou: nosso Senhor responde às tentações do diabo com a palavra de Deus. A cada tentação do diabo, Jesus cita um versículo da Escritura. Com a palavra de Deus nós vencemos as tentações. Quinta e última arma que Jesus nos ensinou no domingo passado para vencer o tentador: confiar em Deus. Quando o homem deposita em si mesmo a confiança, diante da tentação o homem sucumbe. Naufragamos, porque nós não temos força para vencer o tentador. A força do tentador está acima das nossas forças. Nós devemos confiar em Deus. Prosseguindo com a nossa meditação quaresmal, entramos no segundo domingo da Quaresma. Todos os anos, no segundo domingo da Quaresma, a Igreja contempla a cena da transfiguração de nosso Senhor no Monte Tabor, segundo a tradição. Jesus se transfigurou. A cena da transfiguração acontece depois que Jesus anunciou a sua paixão, morte e ressurreição. Jesus anuncia o mistério da cruz. Os discípulos não estão compreendendo o mistério da cruz. Na sequência, Jesus toma consigo Pedro, João e Tiago, sobe a montanha e acontece a transfiguração. A transfiguração de Cristo sinaliza a sua glória. Que o caminho da cruz não é o caminho do fracasso. O caminho da cruz é o caminho da glória, é o caminho da vitória. Esse é o caminho que nós devemos trilhar. Durante a Quaresma nós devemos pedir a Deus a graça da conversão para tomar todos os dias a cruz, na certeza que o caminho da glória, o caminho da vitória é o caminho da cruz. Por isso nós vivemos os exercícios espirituais, especialmente durante a Quaresma, para que nós possamos, vivendo o mistério da cruz neste mundo, um dia participar em plenitude do mistério da vitória de Cristo. Mas a questão fundamental que hoje nós vamos meditar é a respeito da frase que ecoa da voz do Pai que sai da nuvem. O Pai diz: este é o meu filho, o escolhido, escutai o que ele diz. Irmãos e irmãs, nós somos chamados durante o período quaresmal a intensificar a escuta da voz de Deus. Quem nós devemos escutar? Nós devemos escutar a voz de Deus. Novamente trazemos presente o texto do livro do Gênesis, quando os nossos primeiros pais decidiram ignorar a voz de Deus, escutando a voz da serpente, símbolo do mal, o mal entra no mundo. A vida da pessoa humana é marcada pela desarmonia. Nos dias de hoje, a voz da serpente continua ecoando pela história. O inimigo continua ecoando os seus conselhos. O inimigo continua ecoando as suas orientações. E nós precisamos escutar a voz de Deus, não a voz do inimigo. Primeiro,
Não pense que o inimigo de Deus se apresenta com chifre, com rabo, parecendo um monstro. O inimigo de Deus se apresenta de forma sorrateira, silenciosa. Ele vem decorado e enfeitado. E nós, como um patinho, tantas vezes caímos na lagoa do inimigo. Nós escutamos a voz do inimigo de Deus, ignorando a voz de Deus. É o inimigo que vai soprando. Vai na missa hoje. Não precisa, fica em casa. Não reza. Amanhã você reza. Não tem problema, pode ver isso, pode fazer aquilo. Todo mundo faz. Qual é o problema? Todo mundo pode fazer. É o inimigo de Deus que vai influenciando a nossa vida. Na era das mídias digitais, os jovens sabem melhor que nós, um pouco mais velhos. Nós temos os influencers, os youtubers da vida, que estão influenciando a vida das pessoas. Mas isso serve para todos nós. Nós não devemos deixar que as vozes dos homens deste mundo influenciem a nossa vida. Não é a voz do líder religioso que deve influenciar a nossa vida. Não é a voz do político que deve influenciar a nossa vida. Não é a voz do cientista, do filósofo. Não é a voz do ator, da atriz, do cantor, da cantora que deve influenciar a nossa vida. A palavra que deve influenciar a nossa vida é a palavra de Deus, porque todas essas pessoas, elas têm interesses mesquinhos. Nós só podemos acolher a palavra de todas essas pessoas quando nelas, nas palavras dessas pessoas, nós encontramos a palavra de Deus, inclusive na palavra do Padre. Quando que vocês devem escutar a palavra do Padre? Quando na palavra do Padre está a palavra de Deus, porque é Deus que deve influenciar a nossa vida, não é um líder religioso. Nós não devemos seguir um homem, nós não devemos seguir uma mulher, nós devemos seguir Jesus Cristo, e é a voz de Deus que deve prevalecer em nós, é a palavra de Deus. Jovens, acordem, não pensem que essas pessoas querem o bem de vocês. Esqueça, o interesse deles é econômico. Quando mais seguidor, mais ele fatura. E você, bobo, está dando ibope e perdendo o seu tempo. Nós precisamos estar atentos. Isso serve para nós também, adultos, porque isso não atingiu só os jovens, está atingindo a todos. Nós vamos nos importando mais com a voz do político. As famílias se dividem porque este grupo escuta este líder político, aquele grupo escuta aquele líder político, e nós vamos ignorando a voz de Deus. O que está prevalecendo? As ideologias, e não prevalece em nós, entre nós, o Evangelho. Quem nós devemos escutar? A voz de Jesus. Pouco me importa o que estão dizendo, pouco me importa a moda que estão ditando. Quem de fato dita a moda na minha vida é Jesus Cristo. Ele é o meu mestre, não são os homens deste mundo. Irmãos e irmãs, sejamos menos influenciáveis pelas vozes deste mundo. Sejamos menos suscetíveis às modas deste mundo. Qual é a voz que deve prevalecer? A voz de Deus. Porque a intenção de Deus em relação a nós é a melhor. Deus deseja verdadeiramente a nossa felicidade. Ele deseja realmente a nossa alegria. Deus almeja a nossa realização. Os outros têm os seus interesses mesquinhos. Portanto, escutemos os nossos irmãos quando nas palavras dos nossos irmãos nós encontramos a palavra de Jesus. Do contrário, ignoremos e fiquemos sempre com a voz de Deus e desconfie, porque nós somos campeões para justificar as coisas.
Às vezes a voz que está ecoando não é a voz de Deus, é a nossa própria voz. Mas nós piedosamente dizemos: foi Deus que me disse. Será? Cuidado, porque essa natureza humana atingida pelo pecado, ela é inclinada para o mal. E ela é tão sem vergonha que ela de alguma forma procura justificar aquilo que é injustificável. Quem nós devemos de fato ouvir? Nós devemos ouvir a voz de Deus. E eu encerro dando um exemplo que nos ajuda a compreender qual é o caminho que nós devemos seguir para discernir, porque as vozes estão ecoando, muitas vozes. As vozes estão querendo orientar a nossa vida. Como discernir a voz de Deus da voz do inimigo de Deus? Porque só tem duas vozes: ou é a voz de Deus, ou é a voz do inimigo de Deus. As mães vão compreender perfeitamente o exemplo. A mãe é capaz de identificar o choro do filho, mesmo quando no mesmo espaço tem um número expressivo de crianças. Mesmo ela não estando presente no mesmo lugar, quando ela escuta o choro do seu filho, ela consegue identificar: o meu filho está chorando. Por qual motivo? Porque a mãe, ela tem intimidade com o filho, ela convive com o filho, ela cuida do filho, ela está frequentemente com o filho. Isso acarreta intimidade. Você aprende a diferenciar o choro do seu filho do filho da amiga. A convivência. Isso serve para ilustrar a relação que nós devemos estabelecer com Deus. Quando nós nutrimos, cultivamos uma relação de proximidade com Deus, meu irmão, minha irmã, nós vamos deixar de perder tempo com um monte de bobagem, porque nós vamos chegar diante das dificuldades, aquelas situações que do ponto de vista humano nós não sabemos o que fazer, mas nós olhamos a dificuldade, rezamos: Senhor, o que queres que eu faça? Vamos escutar com nitidez. Segue esse caminho. Seguimos o caminho e as coisas se resolvem. O que está faltando se você nas dificuldades fica desesperado? Está faltando intimidade com Deus. Porque cristão não fica desesperado. Pode estar caindo um teto sobre a cabeça. Sabe que tem um Deus que fala, que orienta. Basta escutá-lo, basta discernir a vontade de Deus e fazer o que Deus está fazendo. E as coisas se resolvem. Portanto, peçamos hoje a Deus a graça de cultivar esta intimidade com Deus. Assim como a mãe conhece o choro do seu filho, que cada um de nós também possa desenvolver esta sensibilidade auditiva para ouvir a voz de Deus. Quando surgir as dificuldades, faça como Jesus. Suba ao monte, reze, escute a voz de Deus e, escutando a voz de Deus, coloque em prática, porque não adianta escutar a voz de Deus e ignorar a voz de Deus. Escute e coloque em prática o ensinamento de Deus e você verá a graça de Deus acontecer. No próximo sábado, dia 19, a igreja celebra a solenidade de São José, esposo da Virgem Maria. Nós vamos celebrar a missa na matriz Nossa Senhora Aparecida ao meio-dia. Convidamos a todos para participar. No sábado 19, ao meio-dia, a solenidade de São José. Durante o período quaresmal, às 6 horas da manhã, está acontecendo a caminhada penitencial na matriz, logo após a caminhada, a Santa Missa. Às quintas-feiras, às 19h30, aqui na comunidade, acontece o encontro do grupo Mães que Oram pelos Filhos. Continuam abertas na Secretaria Paroquial as inscrições para a catequese. E também na Secretaria Paroquial estamos vendendo o Círio Pascal da Família no valor de R$15. Às sextas-feiras, acontece aqui na comunidade a Via Sacra durante o período quaresmal, às 19h30. No próximo domingo, o domingo da caridade, contamos com a doação, a participação de todos
a doação de alimentos não perecíveis. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus, Pai de misericórdia, conceda a todos vós, como concedeu ao Filho pródigo, a alegria do retorno à casa. Amém. O Senhor Jesus Cristo, modelo de oração e de vida, vos guie nesta caminhada quaresmal a uma verdadeira conversão. Amém. O Espírito de sabedoria e fortaleza vos sustente na luta contra o mal, para poderdes com Cristo celebrar a vitória da Páscoa. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Em nome do Senhor e de paz, e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. A todos Deus.